Bom dia, Leonardo, tudo bom? Vamos aqui falar um pouco, comentar, né, o trabalho final que eu desenvolvi na disciplina. Como a gente já estava conversando, é o dimensionamento e modelagem de pequenos sinais do conversor flyback operando no modo de condição descontínua. Que o senhor vai encontrar aí na pasta vai ser uns arquivos auxiliares, as simulações, o projeto em LaTeX e o trabalho final. Dentro dos arquivos auxiliares, que são 4 PDFs e um MatCAD, né? Bom, aqui basicamente são códigos em Python que eu fiz para poder, grande parte deles aqui, esse daqui e esse, são para fazer os projetos dos controladores, tanto para o Flyback quanto do Boost PFC que eu utilizo no trabalho final. E é para gerar as figuras que eu havia mostrado já para o senhor, que é essa figura aqui, né, comparando o modelo do Ivo Barbie lá do livro de eletrônica de potência, com o modelo desenvolvido aqui no trabalho, com a simulação do PSIM, para fazer a comprovação, né, que a função de transferência obtida está correta, né? E para fazer os cálculos no final, eu acabei não realizando por espaço de estados, e sim daquele método que eu tinha utilizado, só que em vez de, quando a gente conversou, eu estava trabalhando tentando resolver por TVNAN, né, criar um circuito equivalente por TVNAN, eu acabei mudando de ideia. Na real, mudando de ideia não, eu tentei achar um meio mais fácil e acabei fazendo por superposição. Aí eu pedi aqui, usando essa biblioteca do Python simbólica, para fazer a simplificação no final, porque dava muita conta, ia ter que fazer um MMC gigante lá. Aí eu pedi aqui, aí eu consegui de fato e testei e realmente funcionou. Aí aqui se o senhor quiser, vai dar uma olhada no código, que lá tem as funções de transferência que eu testei, tanto a de TVNAN quanto a de essa daqui, né, que é a real, eu chamei de real, o G real, que é uma superposição das duas fontes. Bom, vamos lá. Qual que é a ideia do trabalho aqui? Como o título fala, dimensionamento e modelagem de pequenos sinais. Eu faço a apresentação, né, do conversor flyback na introdução, mostro um diagrama, uma abstração, né, do sistema de controle com barramento auxiliar, como você controlaria por modo de tensão, aqui claro, não isolando, né, mas daria para isolar também. Mostro as etapas de operação e aí desenvolvo o dimensionamento, faço ganho, faço aqui corrente média, corrente eficaz no interruptor, corrente máxima no interruptor, tensão máxima no interruptor reversa, mesma coisa para o diodo, dimensiono o capacitor e o indutor e aí parto para a modelagem dinâmica em pequenos sinais no modo de condição descontínua, do mesmo jeito do buck boost, né? Acaba que o modelo é igual, o que diferencia é esse N aqui, né? Esse N que aparece dividindo é a relação de transformação, né? Ele vai aparecer, não tem como. Só que no final das contas essa relação de transformação ela acaba desaparecendo e de fato fica o modelo igual ao do buck boost, não muda nada. E é claro, a indutância é a própria indutância de magnetização. Aí vamos aqui, né? Aí a gente chega nesse modelo equivalente, que era o que eu estava falando da superposição, né? Eu resolvo por superposição para J1 e J2. Aqui eu não consegui botar o chapéu. Me desculpe, mas eu falei aqui que o circuito é equivalente de pequenos sinais, então suponha que tem o chapéu aqui nas variáveis de pequenas ondulações, né? E aí com isso eu mostro o resultado aqui, né, para verificar e eu tiro a conclusão, né, que a gente conversou não está fiel, mas para projeto de controlador não tem uma perda muito grande, né, porque está bem. Para projeto de controlador está ótimo aqui, funciona muito bem, né, para fazer o projeto de controle. Aqui são as funções de transferência, né, a da J1D, da fonte de corrente
1, né, em relação a D, então a função transferência dele, a da fonte J2 em relação à razão cíclica, e depois, né, eu obtenho a... Aí aqui eu fiz por transformação de fonte, né, então eu transformei esse negócio em uma fonte de tensão para obter, né, essa função de transferência. Então aqui teria multiplicando um R, né, que seria, em vez de ser fonte de corrente, seria uma fonte de tensão. Eu transformei isso aqui em uma fonte de tensão para fazer as contas, mas eu não botei aqui no artigo para não ficar umas contas exageradas, porque a conta fica bem grande, né, como o senhor já tinha visto lá, fica bem grande e não leva a lugar nenhum, é só manipulação algébrica, pura e simples. Aí nos resultados, além de fazer essa análise, né, comparativa, eu fiz dois cenários. Como lá no pré-projeto, eu adicionei uma coisa a mais, né, que no pré-projeto não tinha. No pré-projeto eu tinha colocado que eu ia fazer a simulação e o barramento de tensão não seria uma fonte independente, sim um retificador com filtro capacitivo, que é o que eu faço aqui. Então, tensão de entrada 220 volts RMS, né? E para o segundo caso, eu coloquei um boost PFC para analisar o que acontece na saída do flyback, né? Se há alguma alteração ou não. E de fato há, por causa do ripple de 120 Hz gerado pelo boost. Ele acaba sendo transmitido para o flyback, já que a frequência de corte do meu projeto, do flyback, evidente, né, tem que ser alta, foi de 1200, acho que, deixa eu ver aqui, vamos ver. Deixa eu ver onde que está aqui, frequência de corte. Frequência de corte do flyback foi 1500 Hz e margem de fase de 60. Tem lá no projetinho aqui do Python, você vai encontrar todos os diagramas de Bode do projeto. Então ele não vai atenuar nem se quiser a ondulação de 120 Hz que tem na saída. Então dá para ver aqui, né, a ondulação. E aqui, né, a gente tem todas as respostas dinâmicas e estáticas do sistema. Então eu fiz um degrau de carga de 50% para 100% aqui em 50 milha e repeti a mesma coisa lá para o PWM, o retificador PWM, né, o boost PFC. O senhor vai poder ver aqui. Então é isso, o trabalho ficou legal, a dinâmica do flyback ficou muito rápido. Conversei com o Paulo, ele também gostou, eu gostei bastante do resultado, não esperava que ia ficar tão bom a dinâmica do flyback, né? A gente pode ver aqui, que é a partida, né? E tem aqui quando parte de 50% para 100% da carga, tem um sobressinal de 20%, uma queda de 20%, né? Um pouco mais de 20%, talvez. Um pouco menos de 20%, não sei. Eu teria que ver certinho aqui. E a resposta é bem rápida, né? Poucos milissegundos. A carga aqui é de 120 watts. A plena carga é 120 watts. Estava em 60, foi para 120. Então, do ponto de vista de flyback, eu estou operando no limite do flyback, né? Flyback, comumente, a gente não vai trabalhar com muito mais do que isso. Aí já vai para um forward, né? Mas e a ideia de operar no modo de condução descontínua é não saturar o núcleo, né? Se trabalhar no modo de condução contínua, fica muito mais fácil saturar o núcleo e o indutor acaba ficando muito maior do que o necessário. E aqui eu consigo trabalhar com um núcleo menor. Bom, é isso. Qualquer dúvida, me contate. Eu não sei se o senhor vai conseguir entrar. Aqui tem os arquivos de simulação, né, que eu passei para o senhor. O AC Sweep, que gerou aquele gráfico de resposta de frequência, para a gente comparar com o modelo do Ivo Barbie, do livro lá de eletrônica de potência dele, e o que eu desenvolvi. Aqui tem a simulação do flyback com o retificador com filtro capacitivo somente, e aqui com o boost PFC e mais uma carga resistiva, acho que eu não comentei. Foi uma carga resistiva mais o flyback. Muito obrigado aí pela atenção, muito obrigado pela disciplina. Espero que a gente se veja logo mais e até mais.